A filha esquecida. Pai. Derek levantou a voz e apertou a mandíbula. Foi exatamente por isso que eu dei a ela uma besta encantada. Depois do que aconteceu com a Madame Dona, parece que você tem tido dor de cabeça por causa do jeito que ela saiu da sala de jantar. O Duque cortou abruptamente a retórica do Derek. Escutei que o escravo agarrou a garganta do cavaleiro, porque ele estava falando coisas horríveis sobre a Penélope na frente de todos. Você sabia disso? Isso eu. Derek fechou a boca. Ele ouviu sobre isso depois. Por isso ele foi até o campo de treinamento depois de ter ouvido do mordomo que ela tinha ido lá para praticar com a besta. Ele queria contar a ela que havia demitido aquele homem profano que tinha se atrevido a insultar a princesa. Mas quando ele viu ela aprendendo a manejar a besta colada no escravo, seus olhos reviraram. Depois disso, ele não conseguiu dizer nada. Eu preferi deixar ela recuperar a confiança em si mesma depois de ter sido humilhada. Você acha que eu brigaria com ela por causa disso? E se ela não quisesse vir na competição de caça? Então eu resolvi consolar ela dando a besta, não podia deixar ela ficar confinada em casa para sempre. Ouvindo as palavras do Duque, Derek ficou em silêncio por um momento. Eu despedi Mark e seus seguidores imediatamente. Muito tempo depois ele abriu a boca falando com uma voz fria. Teria sido mais fácil se ela tivesse falado para o pai ou eu, quer dizer o mordomo. Mas ela sempre nos coloca nas situações mais difíceis. Sim, ela sempre coloca. Derek. As palavras que ele havia dito se perderam quando o Duque o chamou. Não a odeie. É tudo culpa minha que a Penélope se converteu em um problema. Eu nem pude cuidar dela porque queria satisfazer a minha ganância. Parece que ela está crescendo, pelo menos por agora, por isso cuide dela. Ela não é a sua única irmã? Derek apertou o punho diante das últimas palavras do Duque. Minha irmã é só Yvonne. O som de dentes rangindo entre lábios rígidos soou na tenda. O Duque olhou, suspirou e virou a cabeça. Deixa Yvonne em paz. Pai. Ele olhou para o Duque com cara de quem não estava acreditando no que estava ouvindo. Como pode dizer isso? Yvonne é sua filha biológica. Foi um acidente inevitável que fez a Yvonne se perder. Mas o Duque não parou de falar. Apesar de tudo, nunca deixei de procurar, mas nunca achei ninguém que a tenha visto. É hora de admitir que ela não está mais nesse mundo. Pai, já faz 6 anos que a Penélope chegou para fazer parte da família. O olhar que o Duque deu para o rosto distorcido de seu filho se encheu de dor. É verdade que eu a trouxe sem pedir sua opinião e deixei ela sozinha, independentemente do que acontecia dentro de casa. Mas por quanto tempo mais você pretende culpar ela pelo que aconteceu com a Yvonne? Os olhos azuis do Derek se arregalaram diante dessas palavras do Duque. Queria me acalmar, eu nunca pensei desse jeito. Não sei se esse é o caso do Reinald. Mas, eu não podia evitar, porque sentia que ela estava tomando o lugar da Yvonne dentro de casa. Eu? Derek respondeu com a voz tensa. Eu nunca machuquei a Penélope, pai. A única razão pela qual odiava Penélope era por causa de sua maldade e comportamento. Então, nesses dias em que ela ficou mais humana, não havia nada para odiar. Por isso eu não tenho sido muito agressivo com ela. Não, jovem Duque. Uma voz seca penetrou nos meus ouvidos. Emily pediu isso ao jovem Duque? Eu aceitarei qualquer castigo que me der, jovem Duque. A garota que antes só chamava ele de irmão o tempo todo, começou a chamar ele de jovem Duque. Embora isso era esperado que acontecesse na frente dos outros, esse tratamento não mudou mesmo que eles estivessem sozinhos. De agora em diante viverei como se estivesse morta. Agora ela havia traçado uma linha diante deles, endurecendo friamente a cara dele toda vez que a via. Derek se surpreendeu ao se dar conta. Mas é melhor mesmo ela me odiar. Quando abriu a boca para dizer algo com um olhar um pouco perplexo. Bang, bang. Pai. A porta da cabana se abriu bruscamente e Reinald entrou correndo. Reinald? Há uma testemunha que viu a Penélope. O Duque e o Derek ficaram estupefatos com as palavras do Reinald, que atingiu eles feito fogo. Que? Quem? Barão Tullet. O Barão Tullet? Ele é o noivo prometido da senhorita Kellen. No lugar do Duque que fez cara de quem não lembrava, foi Derek quem vomitou essas palavras. Para o Duque, ele era uma pessoa tão insignificante que não conseguia lembrar dele.
Ele ganhou o seu título por se juntar à imperatriz através do Marquês Ellen. Mas no começo do ano, o repentino compromisso do barão e o conde foi a grande sensação dentro da sociedade. Houve rumores de que as duas famílias, que só possuem uma única filha, se viram obrigadas a mobilizar parentes distantes para formar uma aliança forçada. Foi uma declaração aceitável, porque as duas famílias fazem parte da facção do segundo príncipe. Então, segundo o testemunho do barão Tullet, onde ele viu a Penélope, o duque disse com urgência na voz. Ele abriu a boca por um momento e com uma cara sutil disse: na floresta, ele foi golpeado pela besta da Penélope. Que? Ele estava procurando uma deusa caçadora e tem estado balbuciando como um idiota desde que foi achado. Disse algo sobre uma espada voadora que tinha o cabelo vermelho. Ah! O duque ficou sem palavras. Mas esse não foi o final. E tem vários aristocratas que acreditam terem perdido a cabeça depois que despertaram. O que preocupava o Derek aconteceu. De repente senti uma sensação de claridade e despertei do meu sono. Como se fosse dia, a caverna estava cheia de luz do sol. A fogueira que havia estado queimando a noite toda, já havia se extinguido e só tinha um pouco de fumaça saindo dela. Mas apesar disso, Calisto estava dormindo apoiado contra a parede. Eu tinha que aproveitar e me vestir enquanto ele estava dormindo. Debaixo da capa eu estava seminua, e pude sentir o vento fresco que soprava para dentro da caverna. Me levantei segurando a capa e tendo cuidado para não fazer nenhum barulho. Felizmente a roupa que foi colocada próxima da fogueira secou. Fui quando eu estava terminando de colocar minha roupa antes que o príncipe despertasse. Voz! Um vento fresco e forte soprou com uma vibração triste. Minha franja sacudiu suavemente com o vento. Quando fechei o botão da minha jaqueta, parei por causa do incômodo que eu estava sentindo desde a hora que eu acordei. O vento está soprando. Não do exterior, e sim ele vem de dentro da caverna. Prendi a respiração e olhei para o lado escuro da caverna. Nesse momento, voxox! O vento de novo. Não foi uma ilusão, o vento fresco está soprando de dentro da caverna. Tem uma saída do outro lado da caverna? Se posso sentir o vento soprando do outro lado até aqui, significa que a caverna é reta e curta. Mas a única coisa que eu podia ver diante de mim era a escuridão. Não dava para ver que tamanho era a caverna sem luz à mão. Voxim! Nessa hora, o vento mais uma vez golpeou meu rosto vindo do outro lado da caverna. Eu dei a volta e cheguei perto do príncipe herdeiro rapidamente. Acorda, Vossa Alteza. Ele estava dormindo profundamente, não acordou de imediato. Eu não havia tocado nele porque estava desnudo, mas não tive remédio, agarrei ele pelos ombros e sacudi. Vossa Alteza. Mesmo assim, Calisto não abriu os olhos. De repente, percebi que a sua pele que tocava a palma da minha mão estava fria. Por que me deu a capa e dormiu sem roupa a noite toda? Além do mais, o príncipe herdeiro na noite anterior ficou com as calças molhadas, talvez por consideração a mim. Vossa Alteza, Vossa Alteza. Ver o Calisto que não abria os olhos apesar de eu sacudir ele, me assustou. De repente recordei que ele havia sido golpeado ontem por uma flecha e uma adaga. Está morto? Apertei minha cabeça contra seu peito. Tum, tum. Felizmente, seu coração batia normal. De cabeça baixa, eu golpeei um pouco o príncipe para tentar acordá-lo. Não tem como evitar, porque ele não desperta. Bã! Vossa Alteza, abra os olhos. Bã! 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 Eu comecei batendo devagar, mas conforme não fui tendo resultado eu fui aumentando a força. Eu não estava fazendo isso por nenhum motivo pessoal. Realmente não tinha remédio, os golpes não acordaram o príncipe herdeiro. Vossa Alteza, Vossa Alteza. Bã! Bã! Slap! Nesse momento o som de uma bofetada ecoou na caverna. O príncipe herdeiro franziu o senho. Suas pálpebras se moveram e logo suas pupilas vermelhas se revelaram. Vossa Alteza, está bem? Onde você está ferido? Perguntei olhando para ele preocupada, escondendo minhas mãos rapidamente atrás de mim. Princesa. Sim, Vossa Alteza. Você acabou de me dar uma bofetada? Hã? Como pode? Como eu me atreveria? Sacudi a cabeça com os olhos bem abertos. Eu olhei diretamente para sua bochecha. Que estranho, eu senti que fui golpeado na bochecha. Deve ter sido um sonho. Vamos, levante-se.
Antes que ele percebesse, eu trouxe sua roupa e sua armadura. Eu me senti um pouco culpada. Não é hora para falarmos dos seus sonhos, Vossa Alteza, o vento está soprando de dentro da caverna. O vento? Sim, tenho certeza que essa caverna não é comprida. Nesse momento um vento fresco soprou novamente de dentro da caverna, como se quisesse apoiar as minhas palavras. O príncipe herdeiro que havia pego as roupas da minha mão, vacilou e olhou para dentro da caverna. Seu rosto ficou rígido. Você está passando mal? Posso sentir uma magia. Ele me olhou nos olhos com uma expressão séria. Creio que há alguém na caverna.